E aí, pessoal, tudo ok? Estou aqui novamente para a gente continuar o nosso livro, né? O Coração do Artista, trabalhando, tratando sobre esse livro que tem nos ensinado tanto. E hoje nós vamos, nessa parte 2, trabalhar sobre o reconhecimento do talento desse artista dentro da igreja, mas trabalhando muito essa questão do caráter. Nós precisamos cuidar do nosso caráter, nós precisamos ficar atentos a isso, né? E a igreja precisa de artistas reconhecidos não pelo talento, mas pela caminhada com Cristo. Como está a nossa caminhada com Cristo? Como está a sua caminhada com Cristo? E isso tem a ver com caráter, né? Caráter conta mais do que talento. Isso tem que ser muito mais importante na nossa vida. O padrão bíblico é que a gente tenha uma vida espiritual crescente. É claro que os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente faz, tem que ser aprimorado. Nós precisamos procurar crescer nessa área também. Mas nós não podemos nos esquecer e desviar da preocupação constante de cuidar do nosso caráter. E caráter tem a ver com aquilo que você é quando ninguém tá te vendo. Quem você é quando ninguém te vê, quando ninguém está olhando para você? Será que você ama mais ao Senhor ou você ama mais a oportunidade, a postura de poder cantar, tocar, interpretar, criar alguma coisa? Isso tudo está relacionado com o nosso caráter. As pessoas ao seu redor, na igreja, ou no seu trabalho, na sua casa, as pessoas que convivem com você, como essas pessoas te enxergam. E isso tem a ver com o nosso caráter. Essas pessoas enxergam você como uma pessoa honesta, como alguém cheio de amor, como alguém cuidadoso, como alguém que vive aquilo que canta, ou que toca, ou que interpreta, ou que prega, alguém que tem crescido espiritualmente. E algumas dicas que mostram que tem havido crescimento espiritual em nós, tem a ver com o nosso autocontrole, tem a ver com a nossa disciplina, tem a ver com a nossa perseverança, com o nosso coração bondoso, com o nosso coração cheio de obediência. Isso tudo está relacionado com o crescimento do nosso caráter. E quando a gente cresce em caráter, quando o nosso caráter melhora, melhora o nosso relacionamento com Deus, melhora o nosso relacionamento com amigos, melhora o nosso relacionamento com as pessoas da nossa família, no nosso trabalho, e melhora até a maneira como nós nos sentimos bem, nós nos sentimos diferentes, nós nos sentimos mais leves, mais seguros, quando há um crescimento no nosso caráter. E caráter tem a ver em ser íntegro, em fazer o que é certo, o que é reto, o que agrada a Deus, mesmo que outros não estejam fazendo, mesmo que outros estejam fazendo diferente. É procurar honrar, agradar e exaltar a Deus com aquilo que nós fazemos, com a maneira como nós agimos, né? E o caráter tem a ver também com o coração que nós temos. Será que a gente tem um coração de servo? Será que esse servo, esse coração de artista que o Senhor nos deu, ele também é um coração de servo? Nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos na frente, dirigindo uma congregação lá na igreja, ou cantando, ou tocando, ou realizando qualquer trabalho, nós estamos transmitindo a mesma mensagem que um pastor, que um líder, que um presbítero, que um diácono, que um professor está transmitindo. É uma responsabilidade muito grande. Então, do mesmo jeito que um pastor precisa cuidar do caráter dele, que um pregador precisa cuidar do caráter dele,
Nós que exercemos qualquer função, precisamos também estar cuidando e observando o nosso caráter. Nós não podemos impressionar as pessoas com o nosso talento, mas o nosso alvo deve ser impressionar as pessoas com o amor que nós carregamos no nosso coração pelo Deus que nós servimos. As pessoas precisam olhar para a gente e entender que o nosso objetivo maior não é aparecer, não é fazer o que nós fazemos para mostrar que a gente é muito talentoso, que a gente é muito bom naquilo que faz. Mas elas precisam enxergar através do nosso ministério que a gente faz aquilo porque a gente ama o nosso Deus, porque a gente quer oferecer o melhor para Ele, porque Ele é a razão da nossa vida. E o nosso caráter precisa ser forjado. E algumas coisas acontecem para esse caráter ser forjado. Algumas provas acontecem para esse caráter ser forjado, né? E algumas dessas provas são dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos dificuldades. E essas dificuldades, essas lutas, servem para forjar o nosso caráter, para nos tornar mais maduros, para nos tornar mais fortes. Pessoas com um caráter débil, um caráter fraco, ele se torna uma pessoa muito egoísta, ele cai facilmente na inveja, tem uma postura muito defensiva quando alguém vai falar alguma coisa, dar alguma dica. Sabe aquela pessoa melindrosa, aquela pessoa que a gente pode chamar de casquinha de ferida, que se magoa à toa, que fica irado por qualquer coisa? Nosso caráter precisa passar por esses testes. E nosso caráter é testado quando alguém faz uma crítica construtiva, quando nós nos sentimos feridos por algum comentário. Isso tudo é teste para o nosso caráter. Quando somos perfeccionistas também, ou perfeccionista com os outros, ou perfeccionistas com a gente mesmo, isso tudo vai forjando, tratando o nosso caráter. Ele é testado. Nosso caráter é testado também quando nós encaramos tentações, provações. Isso tudo vai gerando crescimento nesse caráter. E eu gostaria muito de dizer, olha gente, isso daí acontece assim, um processo muito rápido. Acontece da noite para o dia, mas não é verdade. É um processo lento, é um processo penoso. Mas nós não podemos nos esquecer que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Nós precisamos estar firmes com Jesus para que Ele complete essa boa obra em nós. E aí, um outro ponto que o autor trabalha é a diferença entre serviço e estrelato. Isso é uma linha assim muito perigosa para quem está, para quem tem algum dom, para quem faz alguma coisa que se destaca, né? Porque a nossa sociedade tem uma tendência muito grande de colocar num pedestal qualquer pessoa que tem talento, que trabalha de uma forma diferenciada, que tem um dom. Automaticamente esses artistas são mimados, são favorecidos. E eu gosto muito, né, que o Rory conta uma história, essa está registrada aqui, ele dá o exemplo de uma personagem, Rita, e que diz que essa Rita tinha uma voz assim, espetacular, uma coisa maravilhosa, um dom, sabe aquele dom assim que você fala, gente, que é isso? E diz que Rita era assim, uma pessoa desse jeito, e de repente ela resolveu entrar na equipe de louvor. Então foi aquele negócio, né? Uau! A Rita agora vai para a equipe de louvor. E o povo falou, nossa, agora nós vamos para outro patamar, para outro nível. Sempre tem aqueles que sentem inveja. Sempre tem aqueles que ficam falando, nossa, vai tomar meu lugar. Ou que se incomodam com a presença de alguém que tem muito dom, que tem muito talento. Mas diz que a Rita foi. A Rita foi, diz que no começo foi aquela coisa, e com o passar do tempo,
o autor fala que Rita começou a chegar atrasada em ensaios, a Rita não queria participar de tudo, ela não aparecia em alguns eventos e não se justificava. Ela começou a participar apenas dos eventos em que ela estava aparecendo. Quando era um estudo bíblico, quando era um culto comum, quando ela não estava escalada, ela nem aparecia na igreja. E aí ela começou a desenvolver alguns comportamentos durante ensaio, olhava para as pessoas com um olhar assim de desprezo, quando alguém perdia o tom, quando o ritmo não estava no ritmo que ela esperava. O autor fala que ela olhava para o pessoal do som e fazia caras e bocas, e como é que você deixa meu microfone desse jeito? Eu estou sendo prejudicada, ao meu retorno, impaciente. Essas atitudes começaram a fazer parte do cotidiano dela. Aí o pastor, notando aquilo, foi conversar com a Rita, claro, né? E ela achou que ele estava pegando no pé dela. E que os outros que são muito incompetentes, e que ela é muito exigente, e que o nível é outro. E aí o pastor fez a proposta dela ir com eles, né, para cantar, por exemplo, em hospitais, em orfanatos, em lugares assim onde o público era de 2, 3, meia dúzia. E ela falou: não posso. Eu tenho um chamado para cantar para muita gente. Eu não tenho tempo para essas coisas pequenas. E por fim, claro, Rita desistiu, né? Ninguém que tem essa visão consegue ficar firme num ministério. Então, Rita, na verdade, não era uma serva, ela era uma estrela. E o serviço cristão vai na contracultura de tudo isso. Servir ao Senhor, você ter um dom, você tocar bem, cantar bem, interpretar bem, pregar bem, isso tudo no meio cristão ele é oferecido de forma diferente. Você não é visto como uma estrela, mas como um servo. E a pergunta que eu faço é: você se enxerga como uma estrela ou como um servo? E aí ele dá 3 barreiras aqui para o serviço cristão verdadeiro, para a gente executar esse serviço como servo e não como estrela. Primeira barreira, atitudes de superioridade. E ele fala que a maneira como eu trato as pessoas, como eu olho para as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, mostra muitas vezes que eu me sinto melhor que elas. Por trás dessa atitude, claro, está um comportamento orgulhoso. Claro que eu sou melhor, claro que eu sei mais. Então, isso é uma barreira para você, para mim, para qualquer pessoa que quer servir verdadeiramente, caminhar dentro da vontade de Deus. Segunda barreira, intenções egoístas, né? Nós precisamos vigiar o nosso coração. Em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração nos engana. Quais são as suas verdadeiras motivações? Será que a nossa motivação é ser notado? Será que a nossa motivação é ser aplaudido? Tem muita gente que fica bem chateado quando ele faz alguma coisa, diz que é para o Senhor, mas que ninguém aplaudiu, ninguém elogiou, ninguém paparicou, ninguém jogou confete. Então isso é uma barreira, o nosso coração é uma barreira para ter essa postura de servo. Terceira barreira, confiar somente no seu dom. Uma autoconfiança, né? Não, eu me basto. Eu sei que é o que eu estou fazendo. Eu conheci pessoas que se recusavam a participar do ensaio. Não precisa, eu vou chegar depois que os fracos, os coitados estão lá 1 hora tentando, né? Eu vou chegar depois, porque eu confio no meu dom, na minha autossuficiência. E a autossuficiência impede de nós experimentarmos bênçãos completas de Deus sobre a nossa vida.
Isso chega a ponto de alguns artistas, e quando eu falo artistas, lembre-se, eu estou tratando como o autor chama, aquele que serve, aquele que recebeu um dom, aquele que recebeu uma habilidade para executar na igreja. Alguns artistas deixam o palco muitas vezes mais preocupado com a impressão que eles causaram ou com o som que eles produziram do que se Deus foi realmente exaltado. Como nós precisamos vigiar o nosso coração. Como nós precisamos vigiar o nosso coração. E um exemplo que nós temos de serviço mesmo, de ser servo, é Jesus, é Cristo. O Filho de Deus é o servo, é o Cristo, ele veio para servir, ele seria um artista servo, com certeza. E uma das coisas que é mencionado no livro e que me emocionou muito foi quando o autor narra lá o texto de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Uma beleza desconcertante daquele momento. O Filho de Deus lavando. Você já parou para pensar o Filho de Deus, Jesus, lavando seus pés? Você já parou para pensar nisso? Se a gente fizesse a proposta de lavar os pés uns dos outros lá na igreja, será como seria? Você já lavou os pés de alguém? Eu lembro numa igreja que nós pastoreamos, uma professora de escola dominical dando esse texto, ensinando esse texto para crianças. Ela falou, eu vou colocar as crianças para lavar as mãos umas das outras, não seria os pés. E teve criança que se recusou, que não quis, criança que não quis lavar as mãos umas das outras. E isso é muito sério. A verdade é que uma criança é muito autêntica, né? E nós muitas vezes falamos, não, claro que eu lavo. Será que nós teríamos essa disposição, esse coração humilde, pronto para servir, pronto para lavar os pés uns dos outros? O artista deve ser humilde. Nós precisamos, o servo precisa ser humilde, né? E ser humilde significa mover-se do egoísmo para a doação. Nós gostamos de ser servidos, mas nós temos muita dificuldade de nos doarmos, de servirmos. E aí tem algumas coisas que nós podemos fazer para trabalhar isso no nosso coração. Primeira coisa, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. A palavra de Deus diz que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Nós não podemos esquecer que o nosso talento, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós executamos, veio das mãos de Deus. Foi Ele quem nos deu. Aquilo que você faz tão bem, que as pessoas elogiam, aquilo veio como presente de Deus. Não está em você, está na bondade de Deus. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Segunda coisa, precisamos nos humilhar diante das outras pessoas. Nós não podemos ser arrogantes. Nós não podemos ter um coração que agrada ao Senhor, um coração cheio de arrogância. Não é porque nós estamos no palco que nós somos melhores do que qualquer pessoa dentro da igreja. Terceiro ponto. Morra para o seu desejo de ser melhor. Nós vivemos num mundo em que ser comum não tem graça nenhuma. O interessante, o bacana é ser diferente. E ministério não é um concurso de popularidade. Nós precisamos entender e matar esse desejo de ser melhor que o outro, de ser destaque, de ser o bambambam da turma, de fazer diferença. Nós precisamos ser um artista servo. E é muito interessante que nos dias de Neemias, ele dá um exemplo bíblico, que lá em Neemias capítulo 11, nos diz que os músicos eram responsáveis também pela manutenção da igreja. Então era assim, de dia eles eram os zeladores da igreja e à noite eles eram os músicos.
Olha que coisa louca, está lá em Neemias 11, nos versículos 22 e 23. Será que nós teríamos esse coração de limpar o chão da igreja de dia, de organizar a igreja de dia e à noite exercermos os nossos dons, seja interpretando, cantando, filmando, mexendo com som, com iluminação? Outro ponto para trabalhar a humildade no nosso coração: nós devemos concentrar nas pessoas. Eu falo muito isso, que o nosso objetivo como equipe de louvor é levar o povo, é levar a igreja a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Nós não vamos cantar no tom que é o tom mais bonito para o artista. Não, nós vamos cantar no tom que seja confortável para a igreja adorar, para a congregação ser levada à adoração. Esse é o alvo. Outro ponto, quinto, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Isso parece óbvio, mas muitas vezes nós deixamos de viver isso. A mensagem que nós passamos é maior que nós mesmos, é maior do que esse mensageiro. Nós precisamos encher o nosso coração com essa verdade. Senhor, nós estamos aqui para passar a mensagem do Deus que é amor, do Deus que é graça, do Deus que perdoa, do Deus que ama, do Deus que restaura, do Deus que dá vida, do Deus que é impressionante, do Deus que é grande, que é poderoso. Sexto ponto, nós devemos considerar os outros mais importantes que a gente. Os outros cantores, os outros músicos, quem monta o som, quem fica na mesa e até aquela pessoa que senta na última fileira da igreja. Será que nós temos esse coração, essa capacidade de considerar essa pessoa mais importante do que a gente? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito forte. E isso mexe com verdades dentro do nosso coração. E nós precisamos nos lembrar, um outro ponto, que o ministério é um privilégio. É um prazer, é uma honra sermos usados por Deus de qualquer forma. E que Ele vai nos recompensar. Ele é o recompensador. E aí ele faz um paralelo entre o colaborador, né, o voluntário, e aquele que é chamado por Deus. É bem legal essa diferença. E tempos atrás eu estive na igreja presbiteriana em Foz do Iguaçu e eu ouvi alguma coisa que eu achei muito interessante lá. Lá tem um ministério de criança muito forte, muito grande. E lá, essas pessoas que trabalham com as crianças não são consideradas voluntárias. Não fala, voluntário. Não, eles são considerados chamados. Existe um chamado. E isso faz total diferença. E ele põe aqui algumas coisas para pontuar essa diferença. Ele fala que o voluntário, que o colaborador, ele queixa das dificuldades do serviço. Enquanto aquele que é chamado para o ministério por Deus, para ele é uma honra. Para ele é uma honra as dificuldades. Isso me faz lembrar dos apóstolos que, quando estavam pregando, foram presos e diz que eles foram açoitados, chicoteados, humilhados. E depois que eles foram soltos da prisão, diz que eles saíram dali felizes e se sentindo honrados de terem sofrido pelo Evangelho. Então, nós precisamos ver a diferença, o quanto é grande. Diz que o voluntário não se preocupa em resolver conflitos, mas aquele que tem o chamado de Deus, ele se preocupa em buscar a reconciliação. Aquele que é só colaborador, só o voluntário, ele encara o ensaio como mais um peso, mais um serviço, mais uma atividade. Mas o que tem o chamado de Deus, ele entende que esse momento pode ser usado por Deus para fazer grandes coisas na vida dele. O ensaio, sabe, aquele tempo de preparação, é um tempo especial que Deus trabalha na nossa vida.
trabalha a amizade, trabalha a humildade, trabalha a tolerância, a paciência um com o outro. O voluntário ou colaborador, ele não se preocupa em se esmerar, ele vai levando a coisa e fazendo relaxadamente. Enquanto aquele que é chamado, ele procura oferecer sempre o melhor que ele pode, da melhor maneira possível. Ele procura se aprimorar para o Senhor, porque ele sabe a quem ele está servindo. O que é colaborador apenas, ele se sente ameaçado pelo talento do outro. Chega alguém que canta melhor, que toca melhor, que pinta melhor, que cozinha melhor, que entende mais, que tem mais tecnologia, que interpreta melhor. Ao invés dele ficar feliz, ele se sente ameaçado. E o meu lugar? E os meus aplausos agora vão ser direcionados para outra pessoa? E os elogios vão ser para ele? Agora, aquele que tem o chamado de Deus, ele acolhe os novos. E ele acolhe os novos, não somente os novos que são bons, mas ele acolhe os novos que precisam aprender. Ele acolhe os novos que estão crescendo, com paciência, com tolerância, com amor, com respeito. Grande diferença, não é? Ele fala também que o que é colaborador, o voluntário apenas, ele desiste logo nas primeiras dificuldades. Ele tem uma barreira, ele está logo desistindo. E aquele que é chamado pelo Senhor, que tem um chamado para exercer aquele dom que o Senhor deu para ele, ele sabe que não existe igreja perfeita e que ali dentro vai ter dificuldades, que nós vamos ter que saber tratar as feridas, que nós vamos ter que ter tolerância, que eu não vou ficar pulando de igreja em igreja, de congregação em congregação, para encontrar o lugar perfeito, porque esse lugar na terra não existe. O voluntário, a realização dele está em executar, em mostrar o seu talento. O maior prazer dele está em se mostrar. Já o chamado por Deus, a maior alegria dele é ser usado pelo Senhor. Usado pelo Senhor. E para encerrar o capítulo, ele fala sobre limites, né? Que nós não podemos servir além da conta. É por isso que eu faço aquela escala, aquela tabela. E tem gente que fala assim, pode me pôr sempre, pode me pôr toda semana. Não, porque você precisa ter limites. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E quando a gente está sobrecarregado, essa alegria vai embora. Então, precisa ter limites. E por fim, ele fala do serviço para a plateia de um. Plateia de um. Nós precisamos ter essa disposição de servir para esse um. É aquele serviço que é feito que ninguém enxerga. Montar, desmontar equipamento, limpar o chão depois de um culto, depois de uma refeição, depois de uma apresentação, guardar cabos, consertar alguma coisa ali que está quebrada e que ninguém vê, com exceção desse que é a plateia de um. A Bíblia fala que Deus vê o que é feito em secreto, lá em Mateus 6, e que nós trabalhamos para um Deus que vê em oculto, e que quando nós trabalhamos para esse Deus que vê em oculto, Ele nota e Ele irá nos recompensar. Nós precisamos oferecer os nossos dons para esse Deus. Nós precisamos ter disposição de servir para essa plateia de um. Nós precisamos entender e pedir para o Senhor nos dar um coração humilde, um coração de servo, e não um coração de alguém que quer usar os seus dons, que vieram das mãos do Senhor, para aparecer, usar esses dons para ser aplaudido, para ser admirado, para fazer sucesso, para se autopromover, para se sentir melhor que os outros. Vamos orar? Pai, um desafio tão grande, a gente viver como servo. Que grande desafio. E o Senhor nos ensinou, o Senhor que criou tanta coisa linda, o Senhor que é o dono da natureza,
o Senhor que é o Deus da criatividade, o Senhor que é o Deus da sabedoria, de todos os dons, de todos os talentos, de tudo que é maravilhoso que os nossos olhos podem contemplar. O Senhor se submeteu ao serviço, a lavar os pés dos outros. Que exemplo de humildade. Nos dê esse coração humilde, Pai. Nos dê esse coração de servo. Nos ajude a canalizar para o Senhor aquilo que o Senhor nos deu como dons, como talentos. Que o teu nome seja exaltado, que a tua glória se manifeste através dos dons e dos talentos que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou mandar para vocês um questionáriozinho, é coisa bem rápida. Eu fiz um resumo tal, e é só marcar X lá para você poder fazer uma análise no seu coração. E isso é tratar o seu coração em segredo, em secreto com o Senhor. Para você fazer essa análise e saber se realmente você tem um coração de servo, como está o seu caráter, se você é realmente uma pessoa humilde. Então eu vou mandar e você olha, lê aquilo, eu não quero de volta, é uma coisa entre você e Deus, para a gente poder analisar como está o nosso coração, ok? Super beijo, que Deus continue nos abençoando com a beleza que Ele fez, com as flores, com a natureza, com o sol, com a luz, e que a gente possa olhar para tudo isso e falar, como eu preciso me humilhar, quem sou eu perto desse grande Criador? Beijos!